Você já teve a sensação que ninguém te entende de verdade? Muitas vezes nós buscamos ajuda em pessoas, mas esquecemos que o verdadeiro ajudador, a única pessoa que pode realmente nos ajudar, já está conosco. E hoje eu quero te lembrar disso. Você não está sozinha. A vida pode ser cheia de desafios, mas existe alguém que caminha com você e em você todo o tempo, que te ajuda, que te livra e que é o teu melhor amigo. Vamos falar do Espírito Santo hoje? Então fica nesse vídeo. Eu quero começar lendo o livro de João, no capítulo 14, o versículo que é o 17, diz assim: é o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Aqui é Jesus falando e ele ainda não tinha ido para a cruz. Então ele estava anunciando algo que aconteceria, que seria o Espírito Santo em nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei um outro com vocês, que é um igual a mim, é o Consolador, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Hoje ele está entre vocês, mas quando eu for, ele estará em vocês. E isso é incrível, nós temos o Espírito Santo em nós. E muitas vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. A gente vive sem aproveitar dessa presença que está em nós, sem desfrutar disso que o próprio Cristo deu para nós. Olha só o que diz 1 Coríntios 6:19. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? O Espírito Santo habita em nós e foi dado por Deus. Isso é um presente de Deus para nós, a presença dele morando em nós, vivendo em nós. A gente precisa aprender a desfrutar disso. Muitas vezes as nossas dores e os nossos traumas, eles mentem para nós. Eles fazem com que a gente acredite que a gente está sozinha e que muitas vezes ninguém pode nos ajudar. Ou a gente sente que Deus está distante. As nossas dores fazem a gente acreditar que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus está demorando muito para nos atender, ou que realmente ninguém pode fazer nada por nós. Mas isso não é verdade. Durante muito tempo na minha vida, eu precisei repetir uma frase para que eu conseguisse acreditar naquilo que Deus falava comigo, porque eu tinha tantos traumas emocionais, eu tinha tantas dores dentro do meu coração que me impediam de acreditar naquilo que Deus falava a meu respeito. Então eu escrevi um papel e deixei colado no espelho e uma das frases era: a verdade da minha vida é o que Cristo fala. E todo o tempo eu repetia: a verdade da minha vida é o que Cristo fala. Todas as vezes em que a minha cabeça, os meus pensamentos, os meus traumas, as minhas dores queriam mentir para mim, eu repetia: a verdade da minha vida é o que Cristo fala. A verdade da minha vida é o que Cristo fala. Eu repetia, porque eu precisava convencer o meu coração da verdade de Deus. Eu não estou sozinha. E o Espírito Santo que mora em mim, ele me ajuda em todas as minhas necessidades. E é por isso que eu tô aqui hoje para dividir esse meu devocional com você, para te ajudar a também convencer o teu coração que a verdade da sua vida é aquilo que Cristo fala. Agora vamos lá em Romanos 8:26. Olha só. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração,
sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Nós temos alguém, nós temos a presença de Deus que mora em nós, porque muitas vezes as nossas dores, as nossas mágoas, decepções, elas querem nos dizer que Deus está distante, que Deus está longe e que Ele não sabe o que a gente sente. E não é verdade. Deus está em nós. E esse Deus tão presente, Ele nos auxilia em tudo. Inclusive, quando a gente está com tanta dor que a gente não consegue nem orar, que a gente não tem nem palavras para expressar para Deus aquilo que a gente está sentindo, o Espírito Santo que habita em nós, ele leva para Deus as nossas orações. Ele transforma as nossas lágrimas, as nossas dores em palavras e ele leva isso para Deus. Ele intercede por nós. Isso é muito precioso. A gente não pode continuar vivendo como se isso não fosse uma verdade para nós. E por isso eu preciso te dizer, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo que te ajuda em todas as suas fraquezas. Se você tem se sentido perdida, sozinha ou desanimada, lembre-se, o Espírito Santo é o seu consolador, o seu ajudador, o seu amigo. Ele não te abandona e também não te deixa sem respostas. Ele está aí, agora, em você, te ajudando em todas as tuas dificuldades. Confia, você nunca está sozinha. Isso é uma promessa. É uma promessa de Deus para você. Olha só o que diz no capítulo 8, no versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. E aqui está escrito Espírito com letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo de Deus, não do nosso Espírito, está falando do Espírito Santo. Então, permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, nos conduza a toda a verdade, resulta em paz. Por que a gente continua insistindo em procurar fora as respostas? Deus nos dá a direção certa. Deus nos conduz através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Todas as respostas para a nossa vida, todas as direções para a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós e não fora. E hoje o Espírito Santo me conduz neste vídeo para dizer isso para você. Se permita ser guiada pelo Espírito Santo que habita em você. E ainda que você não tenha todas as respostas, saiba que Ele sabe exatamente o que fazer. Ele nunca perde o controle. Confia. A caminhada pode até ser difícil, mas com o Espírito Santo como seu melhor amigo, você nunca vai estar perdida. Levanta a cabeça, porque Deus já preparou coisas incríveis para você. E se essa mensagem falou com você, se te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que talvez também precise dela, com alguém que precise saber em um Deus maravilhoso, amoroso, perdoador, que também quer morar nela. Eu peço também que você já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, o Espírito Santo é o seu maior presente, seu maior amigo, e ele está com você em todo o tempo. Continue crendo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.